Bom dia, queridos. Ou melhor, desculpem, boa noite. Que Deus te abençoe nessa noite especial, onde nós estaremos ouvindo boas notícias que vêm do coração de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Luciano, nós somos a Igreja Batista em Chácaras Reunidas e estamos aqui para trazer uma palavra de esperança ao seu coração. Eu queria agora, nesse momento, convidar você aí no seu lar, na sua casa, para que nós possamos estar orando nesse momento. E eu queria incluir um cordeirinho da nossa igreja, o Gideão. Nós vamos estar orando pelo Gideão, pela sua família, para que Deus continue abençoando o Gideão e abençoando aí você, aonde você estiver nesse momento, no seu lar, no lar de algum amigo, de algum parente, que Deus te alcance com as boas novas que Ele tem para você. Vamos orar? Pai, nesse momento eu quero pedir que o Senhor, primeiramente, abençoe todos nós, Pai, que estamos aqui cultuando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, transmitindo a sua palavra, que a sua palavra, Pai, ache guarida nos corações que estão ouvindo essa mensagem e que o Senhor possa estar abençoando a todos os nossos queridos irmãos e amigos. Também queria, Pai, pedir pelo nosso cordeirinho, o Gideão, que o Senhor abençoe o Gideão, sua família, seu pai Elias, sua mãe Vânia, Senhor, e a sua irmã Vitória. Que o Senhor, Pai, dê sabedoria aos pais do Gideão para que possa estar conduzindo essa família especial, Pai, nas tuas santas mãos. Nós sabemos, Pai, que quando nós entregamos, quando nós conduzimos, Pai, nossos queridos familiares nas suas mãos, o Senhor abençoa de maneira espetacular. Nós também queremos pedir, Pai, por todas as pessoas que estão, Pai, agora nos seus lares e vão ser alcançados por essa mensagem de esperança. Que o Senhor, Pai, leve esperança ao coração de todos e que todos possam, Pai, a cada dia mais estar confiando em Ti, entregando suas vidas em Suas mãos. Nós pedimos isso, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, mesmo, Pai, não tendo a presença física dos nossos queridos amigos e irmãos, nós temos essa oportunidade, Pai, de levar boas esperanças através das boas novas que é a sua palavra. Nós pedimos isso, te agradecemos e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento especial, onde nós todos estamos, Pai, aqui dispostos e com os nossos ouvidos atentos à sua poderosa voz. Nós pedimos isso e oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, queria convidar você para abrir sua Bíblia, se você puder fazer isso, no Evangelho de João, capítulo 2. Se você não estiver próximo de uma Bíblia, esteja com seus ouvidos atentos agora, porque eu creio que Deus vai falar, e vai falar ao seu coração. Vamos, então, lermos a palavra do Senhor nesse momento? Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também estavam nesse casamento, pois eles tinham sido convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse:
Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Que Deus nos abençoe. Queridos, aqui o evangelista João, o apóstolo João, ele narra o começo do ministério público de Jesus. Jesus, ele começa o seu ministério fazendo poderosas obras diante do povo judeu. É interessante pensarmos que havia uma promessa que Deus ia enviar o escolhido, o ungido dele, para abençoar o seu povo e todas as nações. E o povo estava aguardando o escolhido, que era conhecido como Messias, que ia ser enviado por Deus para libertar o povo da opressão, do pecado e trazer vida abundante para o seu povo e para todas as pessoas que dessem ouvidos a Jesus, o Messias, o enviado. É interessante nós pensarmos algumas coisas curiosas. Jesus começa o seu ministério público, queridos, numa festa de casamento. Numa festa de casamento, onde se formaria uma nova família. É interessante nós pensarmos nisso. Deus, quando ele começa a sua criação maravilhosa, ele começa fazendo tudo bom, tudo bom, tudo bom. Os luminares bom, o mar bom, a terra boa. Mas quando Deus ele cria a obra preciosa de toda a criação, ele diz que é muito bom. A obra preciosa da criação era o ser humano, Adão. E se nós pensarmos, como começa a história de Adão? Adão é colocado num local especial que Deus criou para que ele habitasse. E Adão, ele é como que o supervisor de Deus para toda a obra que Deus criou. Ele é o gerente. Se nós fôssemos pensar no nome atual, nós poderíamos falar que Adão, ele era o gerente da criação, de tudo que Deus criou. Porque Deus deu orientações a ele e mandou que ele cuidasse. Só que chega num momento, Adão, ele se sente só, porque ele vê que os animais têm seus pares adequados, ideais, e para ele não se encontrava. E Deus pensa nisso. Deus faz com que ele tenha um sono profundo e, através de uma costela que é retirada dele, Deus cria a companheira ideal para Adão, a Eva. Por que eu estou falando isso? Porque Deus coroa a criação com a obra máxima que ele fez, o ser humano. E depois Deus institui o casamento, aonde começa a família. Hoje nós temos observado que a família tem passado por muitas dificuldades. A família tem sido desrespeitada, tem sido violada na sua saúde emocional e na sua saúde familiar. E é interessante que quando o Messias vem, ele começa o seu ministério público, começa a demonstrar que ele era o Messias enviado que o povo estava esperando, numa festa de casamento. E o que nós podemos tirar de lição? Que Deus ele tem um projeto especial para a família. Deus ele ama tanto a família que a obra da criação é coroada com um ser humano. E depois
O povoamento da terra é através da instituição, e a única instituição que Deus criou, que foi o casamento. Então Deus, ele tem um carinho especial por essa instituição, porque é na família que tudo começa e na família que tudo termina. Pode terminar muito bem, e é isso que Deus deseja. Ou pode terminar tudo muito mal, como tem acontecido. Porque as famílias esqueceram de Deus. As famílias não permitem que Deus entre e faça parte da vida familiar. E nós precisamos entender que isso é importante. Quando nós permitimos que Deus entre na nossa família, conviva com a nossa família, ele faz coisas espetaculares. E nós precisamos pensar bem nisso. Nós precisamos permitir que Deus entre na família. Querido e querida, que está aí no seu lar me escutando, recebendo essa palavra de esperança. A família é um projeto de Deus. E nós precisamos permitir que Deus conduza a família, porque Ele quer abençoar a família. E aí nós voltamos para o texto. O texto diz que Jesus começa o seu ministério público numa festa que ele é convidado com os seus discípulos, com a sua família nuclear, ou seja, Maria, seus irmãos e suas irmãs estão nessa festa também, pois foram convidados. E, de repente, uma dificuldade acontece. E aí, outra lição. Nós não estamos isentos de passar por adversidades e de dificuldades. Não estamos. Nós vivemos num mundo instável. Um mundo que tem hora que está tudo muito bem, tudo tranquilo. E de repente, tudo muda. O cenário muda drasticamente. Por exemplo, no começo do ano, pelo menos o nosso país e alguns países estava tudo tranquilo. Eles estavam fazendo projeções, nosso país, por exemplo, estava fazendo projeções de um ano muito bom, onde a economia estava crescendo, se desenvolvendo, os empresários estavam tendo lucro, estavam dando empregos, e de repente, um vírus vindo da Ásia muda todo o cenário. Todo o cenário. Ou seja, nós não estamos isentos. Nós vivemos num mundo estável. E nós precisamos ter consciência que, se nós vivemos num mundo estável, nós somos também estáveis, nós precisamos de alguém que não é afetado para nos ajudar, para nos dar a mão, para trazer esperança ao nosso coração. Uma pessoa, ou um ser, melhor dizendo, divino, especial e amoroso, que está com os braços abertos para nos abençoar. Só que nós precisamos abrir o coração e entender isso. Nós somos estáveis. E sendo estáveis, nós precisamos de um porto seguro. E esse porto seguro tem nome. É Jesus Cristo. Mas voltando ao texto. De repente, uma notícia não muito boa é compartilhada entre os convidados, que percebem, que têm discernimento e são observadores. Eles percebem que uma tragédia estava a ponto de acontecer. O casal que estava se formando estava ali comemorando o seu casamento numa festa, e nós sabemos que um casamento tem que ser celebrado com festa, com alegria. Só que o contexto judaico era um pouco diferente do nosso. Aqui hoje as festas, as pessoas nos ajudam, trazem coisas para compartilhar, mas naquela época e no contexto judaico daquela época era diferente. O noivo, ele era responsável pela festa. Ele tinha que fornecer o melhor vinho, tinha que fornecer o melhor alimento, porque ele estava celebrando uma nova etapa da vida. E essa etapa, ele tinha que celebrar com festa, com convidados.
E quem faz o convite, que é o noivo e a noiva, eles têm que fornecer os alimentos, as bebidas e tudo mais que uma festa deve ter. Só que o vinho acaba. E alguém pode pensar aí no seu lar agora, mas um vinho acabar? O que isso tem a ver? Eles estão alegres, eles vão ter uma lua de mel, eles vão desfrutar de um relacionamento a dois, agora é uma nova família, estão cheios de sonhos e projetos e planos. Mas acontece que no contexto judaico, como eu disse, se a festa fosse um fracasso, aquele casal ia ser rotulado para sempre como fracassado, como pessoas sem sabedoria, como pessoas que não têm discernimento, e isso ia marcar o casamento deles de uma forma negativa, ia trazer diante da sociedade judaica um rótulo pejorativo que ia perseguir esse casal. Mas nós vemos no texto lições que nós aprendemos com Jesus que nós precisamos absorver. E eu queria agora rapidamente compartilhar dessas lições. Primeira lição: quando nós observamos aqui que eles sabem e percebem o que está acontecendo, que o casamento está fadado, a festa está fadada ao fracasso e o casamento a ser rotulado para sempre de uma maneira negativa, Maria chega a Jesus e conversa com Jesus. Fala para Jesus: acabou o vinho. E aí a gente aprende a primeira lição. Nós precisamos trazer nossa carência, as nossas dificuldades para Jesus. Nós precisamos permitir que Jesus ele haja nas nossas dificuldades. O Salmo de número 103, versículo 8, o salmista, ele diz o seguinte: o Senhor é compassivo e misericordioso, e muito paciente e cheio de amor. E quando nós sabemos disso, nós precisamos ter essa coragem de chegar até Jesus e falar para Jesus o que nós precisamos, aonde nós precisamos e carecemos de ajuda. Jesus está disposto a ajudar. Maria vai até Jesus e diz o seguinte: eles não têm mais vinho. Ela leva a situação a Jesus. É interessante também pensarmos que quem age é Jesus. Mas para ele agir, nós precisamos compartilhar, abrir o nosso coração e falar para ele: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude nessa minha dificuldade. Eu preciso lidar com uma situação difícil para mim e sozinho eu não consigo. Então, querido e querida, leve sua carência a Jesus. Nós, seres humanos, temos muitas carências. Tem pessoas que precisam e necessitam de carinho, outras de amor, outras precisam de um tratamento emocional, porque vem carregando na sua vida várias situações que impactaram negativamente. Outras precisam apenas que Jesus trate o coração e nós precisamos entender isso. Então, queridos, leve sua carência a Jesus e deixe Jesus agir. Quando nós levamos todas as nossas dificuldades até Jesus, ele age, nos capacita e nos dá força para que a gente possa estar superando essas dificuldades, carências e nos dando a ajuda que nós precisamos. Por quê? Porque, como diz o salmista, o Senhor é compassivo e misericordioso.
E, queridos, estamos tendo uma dificuldade aqui na transmissão. Vou tentar sanar. Queridos, não sei se vocês estão me ouvindo. Vou pedir que vocês sinalizem aqui para mim, para me dar o feedback. Vocês estão me ouvindo? Então, não sei se vocês estão me ouvindo também, mas vamos continuar a mensagem. Então, nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele quer ouvir e receber as nossas carências, para que Ele possa estar agindo nelas, para que Ele possa estar as transformando, como aqui nós observamos, que Jesus vai e traz esperança para aquela situação que estava fadada ao fracasso. E aí nós vamos para a segunda lição. Versículo 4 do capítulo 2 de João diz assim: Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Queridos, nós aprendemos outra lição aqui, que Jesus, ele age na hora correta, de maneira exata. Ou seja, Jesus, ele está agindo de maneira que nós possamos estar sendo ajudados. Ou seja, ele age no momento certo e da maneira correta. Jesus, ele não está nos deixando só, nunca. Pelo contrário, ele está pronto a nos socorrer, mas nós precisamos entender isso. Hoje, muitas pessoas ficam ansiosas, muitas pessoas ficam preocupadas, porque estão vivendo situações difíceis, mas não veem uma luz no final do túnel. E esquecem de ir até quem pode resolver, ou seja, Jesus. Jesus, ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele era o Messias e começa aqui o seu ministério, mostrando que aonde ele está, ele traz mudança. Aonde ele é convidado, ele faz com que as pessoas sejam maravilhadas com seu poder, com seu amor e com a sua graça. Jesus aqui, ele diz a Maria:
ele fala até meio de uma forma que nós lendo sem o conhecimento do contexto, nós achamos até que ele foi duro com a sua mãe. Mas Jesus ele quer dizer que ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe a hora exata de socorrer. O salmista, no Salmo de número 46:1, ele diz assim: Deus é nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Nosso Deus, ele é um Deus que ele socorre de maneira maravilhosa aquelas pessoas que pedem auxílio dele. E nós precisamos fazer como Maria. Maria foi muito sábia. Ela vê a situação difícil e vai até Jesus. E depois Jesus diz para ela: eu sei a hora que eu vou agir. Eu sei o momento exato que eu vou agir. Então, que você possa estar descansando. Descanse em Deus. Você já levou sua carência a Jesus? Você já falou para Jesus que você precisa de uma intervenção dele na sua vida, na sua família, nas suas emoções? Pois bem, agora você precisa confiar nele, que ele vai agir no momento certo. Ele vai agir. Ele não vai te deixar só. Ele nunca fez isso e nunca fará. Ele está sempre pronto a nos socorrer. Mas para isso, nós precisamos também ter paciência. Nós precisamos ter convicção que Deus vai fazer alguma coisa. Fé é isso. Fé é convicção que Deus vai fazer alguma coisa na situação. E nós não devemos o quê? Ficar ansiosos. Nós não devemos ficar demasiadamente preocupados, porque nós já fizemos o que nós devíamos fazer. Entregamos a situação para Jesus. Agora Jesus entrou em cena. Agora nós devemos deixar com ele, pois ele sabe a hora de socorrer. Como diz, mesmo nas horas mais escuras da vida, os cristãos têm a mais brilhante das esperanças, que é Jesus. Então descanse em Jesus e deixe Deus agir na sua vida através de Jesus. E aí nós vamos para a terceira lição desse texto, que é o versículo que nós lemos, o versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ou seja, Maria, ela mostra de novo sabedoria. Ela vai até os serviçais e fala para eles. Os serviçais eram os que estavam ali servindo. Eram as pessoas que foram contratadas para servir o vinho, para servir o alimento. E Maria vai até eles e fala simplesmente assim: tá vendo aquele rapaz, Jesus? Faça tudo o que ele disser para vocês fazerem. Não entrem em desespero. Não fiquem preocupados, porque ali não foi todos que perceberam a situação constrangedora, mas além de Maria e além de alguns poucos convidados e Jesus, os serviçais também sabiam disso, porque eles estavam lidando diretamente com o produto que estava faltando. E Maria vai: façam tudo o que ele vos disser, mas não se preocupem, só obedeçam. E aí nós vamos para uma lição importante. Nós devemos fazer tudo o que Jesus mandar. É uma lição simples. Nós devemos fazer tudo o que Jesus mandar. O sucesso começa com obediência a Deus. Resolver as situações de aflições que nós temos na nossa vida, as dificuldades que nós enfrentamos, através da obediência a Deus. Pois Deus, Ele já disse o que nós precisamos fazer. Ele disse que nós precisamos confiar nele. Ele disse que nós precisamos levar nossas carências a ele. E ele também disse que nós precisamos obedecer. Obedeça. Obedeça a Deus.
Obedeça a Deus e deixe Deus agir na sua vida. Então, o que acontece? Deus, ele quer que você seja obediente. Quando você obedece, o milagre acontece. A sua parte na atuação de Deus é obedecer. Por exemplo, um crente piedoso, ele diz o seguinte: quem não obedece assina a sua própria certidão de óbito. E por essa razão que o povo diz, quem não obedece, padece. Então, queridos, obedeçam a Deus, pois, como diz o próprio evangelista João, no final da Bíblia, em uma das suas cartas, a primeira carta, capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus não são penosos. Deus, ele quer te abençoar, mas para isso você precisa fazer a sua parte. O segredo da bênção é a obediência. Então obedeça. A fé é abstrata, nós não podemos ver a fé, nós não podemos medir a fé, mas nós sabemos que a pessoa tem fé quando ela confia e obedece a Deus. Então confie, obedeça a Deus e deixe Deus transformar a sua vida. Deixe Deus transformar o seu ministério. Deixe Deus transformar a sua família. Para isso, você não precisa fazer muitas coisas difíceis, ou melhor, nada difícil. Você só precisa levar suas carências a Jesus. Como Maria, vai e fala para Jesus, o vinho acabou. Ou seja, você precisa fazer alguma coisa. E também não ficar ansioso, não ficar preocupado. Mas, se você levou sua carência a Jesus, agora você tem que esperar o agir de Deus, o agir de Jesus na questão. E para isso, você precisa obedecer. Obedeça. Você não tem nada a perder. E Deus vai mostrar para você os milagres que ele vai fazer. Aqui, como eu disse, é o começa o ministério público de Jesus, numa festa de casamento, onde a festa estava fadada ao fracasso. Nós podemos pensar que ela estava fadada ao fracasso por várias situações. O noivo confiou em pessoas que não deveria confiar, que ia comprar o vinho, ia comprar o alimento numa quantidade que era adequada. O noivo pode ter não colocado essa situação na sua lista de prioridades, pensou em fazer outras coisas, esqueceu dessa que era muito importante. Então, nós podemos pensar nas falhas que houveram para que a festa chegasse a um ponto que ela estava tendendo para o fracasso. Isso nos mostra o quê? Que eu e você precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos do Senhor nos guiando, do Senhor cuidando de nós, do Senhor agindo em nossas vidas. Sem Deus na nossa vida, nós ficamos como esse noivo, perdidos na situação. Não sabemos lidar com as adversidades, com as coisas com as situações que muitas vezes mudam drasticamente, como nós falamos na introdução dessa mensagem de esperança, que o nosso mundo virou de pernas para o ar devido a um vírus. Mas quando nós deixamos Jesus entrar na nossa família, deixamos Jesus participar da nossa vida, Jesus nunca é pego de surpresa. Jesus, ele surpreende. Então, queridos, que nós possamos estar deixando Jesus nos surpreender. O que acontece? O que aconteceu com essa festa? Vamos ler o final do texto? Diz assim: ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa.
Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Ou seja, Jesus transformou a festa numa festa impactante. Por quê? A cultura judaica era essa que nós lemos. O noivo não podia deixar faltar nada e era oferecido primeiro o bom vinho. Por que bom vinho? Porque as pessoas estavam começando a degustar. Elas já não estavam empanturradas. Elas estavam sentindo realmente o gosto. E aqui nós observamos que Jesus impacta a situação de maneira abençoadora, como ele sempre quer fazer com nossas vidas. Ele vai e faz com que todos tenham o bom vinho no começo e o melhor vinho no final. Ou seja, quando nós deixamos Jesus tomar conta das situações da nossa vida, ele faz o melhor por nós. O melhor sempre está acontecendo. Não é só começa tudo bem, depois estabiliza e fica tudo comum. Não. Com Jesus, cada dia é melhor. Cada dia ele nos surpreende. Então, queridos, que nós possamos estar deixando Jesus entrar na nossa vida. Que nós possamos estar, você que já fez isso, deixando Jesus te orientar. Obedeça a Jesus e você vai ser surpreendido com as boas mãos de Jesus trazendo bênçãos para você, para sua família. Aquela família, queridos, que estava se formando, ficou conhecida como uma família especial. Por quê? Porque eles cuidaram bem dos convidados. Eles cuidaram bem da situação. Eles deram o melhor. E isso foi marcante nessa festa de casamento. Mas por que isso aconteceu? Porque eles convidaram Jesus. Então convide Jesus. Deixe Jesus te guiar. Deixe Jesus comandar a sua vida e você vai ser surpreendido a cada dia com Jesus. Jesus é assim. Ele sempre tem o melhor. Sempre está te oferecendo o melhor. Então, queridos, que essas situações que nós estamos enfrentando não nos deixem em pânico, não nos deixe estressado, não nos deixe ficar com corações pesarosos e ansiosos, pensando o que vai acontecer. Mas lembre-se, Jesus está com você e Jesus vai te surpreender. Ele pega situações complicadas que muitas vezes nós mesmos deixamos que elas se compliquem e ele desembaraça, ele abençoa, ele faz maravilhas. Então, querido, descanse no Senhor, descanse no Senhor. Eu queria terminar com uma outra frase de um crente piedoso, um crente que confiou em Jesus. Ele diz assim: Deus forma o homem, o pecado o deforma, a escola o informa, mas somente Cristo o transforma. Então, deixe Deus transformar a sua vida. Confie nele e o mais ele vai fazer. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Senhor abençoe meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Abençoe mais uma vez, Senhor, nós pedimos a vida do Gideão, da sua família. Derrame ricas bênçãos, Pai, em toda a Igreja Batista, Chácaras Reunidas, e abençoe todos os nossos queridos amigos que estão também compartilhando dessa palavra de esperança. E que o Senhor, Pai, possa estar impactando cada um deles, Pai, como o Senhor impactou aquele novo casal que estava sendo formado, impactou os convidados, impactou, Pai, as pessoas que eram especialistas no vinho, porque o Senhor transformou a água no melhor vinho.
Que o Senhor transforme nossas vidas. Que o Senhor derrame sua graça, seu amor, sua misericórdia. E continue, Pai, mostrando para todos nós como nós somos preciosos, como o Senhor quer cuidar de nós, da nossa família e da nossa vida. Derrama a graça, Senhor. Nós pedimos isso e oramos assim com a certeza que o Senhor vai fazer mais do que nós pedimos. E oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e o nosso próximo encontro será domingo, às 19 horas. Que Deus também abençoe o nosso meio de comunicação, que ele não venha falhar. Peço desculpas por essa falha que ocorreu, mas graças ao nosso bom Deus, a palavra de esperança foi transmitida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha um final de noite especial na presença de Jesus e uma semana cheia de frutos, de esperança, cheia da ação de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.